E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Estamos aqui novamente para um bate-papo de aluguel. Eu sei, eu uso muito aluguel nos nomes do quadro aqui do canal, mas a gente tenta fazer, dar uma unificada, tenta criar uma certa identidade pro canal. E novamente, por coincidência, o bate-papo de aluguel é com o Maurício de Paula. Da outra vez a gente falou de John Wick 4, hoje eu recebo ele pra gente conversar um pouquinho sobre os nossos achismos, as nossas opiniões, controversas ou não, sobre o filme The Flash, que era uma das grandes expectativas de 2023, e a gente vai falar se a gente gostou ou não, se a gente achou mediano, logo após a vinheta. E aí, doutor Maurício de Paula, que saudade, meu querido, seja bem-vindo ao Sessão de Aluguel, como você está? Agora eu posso dizer que tô melhor, né? Agora, porra, olha o lugar onde eu vim parar, né? Os lugares onde eu estou indo parar depois de mais um retorno. O cara mais retornável do mundo, basicamente, né? Mas tô bem, te agradeço o convite, mais um papo sensacional. Vamos falar bem, vamos falar mal, não sei. Vamos seguir o fluxo pra ver. Acho que talvez um pouco de cada. Um pouco de cada, bem provável, muito provável, bem certo, pronto, definido. Mas é isso, vamos trocar uma ideia sobre The Flash, sobre o futuro, o que levou esse filme a acontecer, se ele aconteceu de acordo com o que era pra acontecer. Só vamos. Já pra gente começar, já vamos dar rótulos. Rótulos nem sempre é uma coisa muito boa, mas vamos dar rótulos aqui pra gente já deixar posicionado. Pra quem sabe quem é novo, tá chegando aí, não tá sabendo ainda. Eu tenho um lado Marvete mais forte do que o lado DC. Eu gosto dos filmes das duas produtoras e sempre torço pra que as duas façam bons filmes, fato. Isso aí não tenho dúvida, isso aí não tem dúvidas quanto a isso. Você pode ver minhas participações em canais de amigos, ver o conteúdo aqui do canal. Quando a DC faz coisa boa, eu elogio. Então vocês vão até ouvir alguns elogios aqui hoje. Mas, de preferência, sim, até pela quantidade, vamos dizer, eu tenho o meu lado Marvete mais aflorado, até porque eu tive mais contato também com os quadrinhos da Marvel do que DC. Foi o que eu tive ao meu alcance quando criança. E o Maurício, por sinal aí, é meio que o outro lado. Ele é mais DC. Então, assim como eu, ele também torce para que os dois façam bons filmes. Mas ele gosta, ele tem uma preferência, vamos assim dizer, mais pros produtos, pros personagens da DC, não é, Maurício? É exatamente o que você falou, cara. Tipo, sem tirar nem pôr. Eu tive mais contato com a DC. E não por preferência, né? Desde a infância. Eu leio quadrinhos até hoje, mas não com a mesma frequência e não mais os mesmos tipos. Assim, por padrão, né? Então, a DC, me identifiquei um pouco mais com ela, até por ter esse contato a mais. E também, cara, porque a DC tem os famosos reboots, que muita gente critica, porque pra quem é leitor de longa data, é chato ter que começar do zero, né? Apesar dos super eventos serem coisas, né, fenomenais. Inclusive, a gente vai falar sobre Flash nisso hoje também. Mas, pra quem é leitor novo, ou para quem parou durante muito tempo, voltou depois, enfim, é uma estratégia válida. Você volta podendo precisar ler menos material para poder estar atualizado. Então, eu acho essa estratégia da DC legal. Então, eu acabei tendo mais contato com mais materiais além do que eu já tinha na infância por conta disso. Mas eu quero ver filme de herói fazendo sucesso, eu quero ver filme bom, é só isso. Tanto é que o Maurício não é um desses nerdolas preconceituosos com a, vamos dizer, com a rival, que o Maurício já fez até cosplay de Cavaleiro da Lua e tal. O cara sempre produz um conteúdo e traz um conteúdo abrangente. Ele manja bem mais de quadrinhos do que eu e sempre tá trazendo aí, agregando conteúdos quando ele fala de filmes adaptados de quadrinhos e tal. Ele sempre traz essa bagagem. Quando eu falo só do filme em si, ele já traz essa bagagem maior aí de quadrinhos. Então, aqui não vai ter um papo com preconceitos de editora, de estúdio, de nada. A gente vai falar os nossos achismos mesmo, o que a gente achou. Mas antes da gente começar a falar o que a gente achou, qual era a sua expectativa para esse filme, Maurício? É difícil dizer, porque assim, a expectativa começou como uma, depois ela mudou pra outra. Eu comecei muito hypado, porque o que a gente tinha do Flash até agora? Mais de um filme do Homem de Aço. Quem vai ser o Homem de Aço agora? O Henry Cavill vai sair. A gente tivemos 2 filmes da Mulher Maravilha, um terceiro aí, né? Sempre tava em jogo, sempre tava ali na possibilidade. Mas Flash nada, até o Cyborg tinha, no meio dessa confusão toda, talvez vamos fazer uma coisa do Cyborg. Mas o Flash não tinha, e tipo assim, sendo extremamente sincero, o Flash é basicamente um dos heróis mais importantes da história, não só DC e Marvel, né? Geral, é universal. Eu vou falar mais isso pra frente, mas tipo,
Então, até um determinado momento, eu falei, caramba, tem que ter alguma coisa do Flash. Aí começou o Ezra, que inclusive foi o The Rock de The Flash, né? Que foi o cara que fez isso, eu quero fazer, vambora, vou dar ideia, vai ser foda. Aí ele começou a, né? Todo mundo sabe o que vem acontecendo com ele nos últimos 2 anos. E aí O Havaí que o diga. O Havaí que o diga. Então eu fiquei com a expectativa já foi lá pra baixo. Aí quando eu vi que o filme tava saindo de novo, tava indo, o pessoal tava aceitando, eu falei, cara, tem muito potencial lá em cima de novo. E aí quando chegou, teve regravação, e não sabe se vai, James Gunn agora, eu falei, meu Deus. Então ficou nessa o tempo todo. Eu não sabia o que esperar. Uma montanha russa de emoções. Cara, eu sou muito suspeito pra falar sobre expectativa quanto ao filme do Flash, porque o Flash é o meu personagem favorito da DC. E desses principais, ele é o meu favorito. Fácil na frente de Batman, Superman, tudo assim. Eu gosto muito do Flash. Sempre foi o personagem que me chamava a atenção nas animações. Eu gostava do filme da série dos anos 90. Eu assisti quase toda a série do Grant Gustin. Agora que tá acabando, ou já acabou, não sei, eu vou até terminar de assistir, porque realmente eu gosto do personagem e me proponho a assistir essas coisas dele, porque todo conteúdo de Flash pra mim é válido. Então quer dizer que até você até a fase... Até aquele Liga da Justiça da América lá, que tem o Flash desempregado lá, aquele filme toscão pra televisão dos anos 90. Até aquele Flash lá eu aceitava. Você tava assistindo, então, a série do Flash nessa fase Changeman Tokusatsu, que virou um negócio, né? Vamos lá. Só que aí, quando o Ezra Miller foi escalado como Flash lá, parece que já tem 10 anos, se eu não me engano, foi em 2013 que ele foi anunciado. Foi logo depois do Homem de Aço, assim, ele foi anunciado como Flash. Eu já fiquei meio assim, esse cara de Flash? Tipo, eu gostava dele, tinha trabalhos dele que eu curtia, mas eu falava, esse cara de Flash eu não sei não. Aí eu assisti a pequeníssima participação dele em Batman vs Superman, aquela apariçãozinha lá nos arquivos do Lex Luthor. Aí depois vem Liga da Justiça, e aí a Liga da Justiça com um toquezinho de merdas de Joss Whedon. Aí já me fez tomar mais birra do personagem. Aí vem o Snyder Cut, que tenta dar uma melhorada e tal, mas eu ainda fiquei, cara, esse não é o Flash. Cadê o Flash? Cadê a essência do Flash aí? E aí eu falei, cara, será que nesse filme vai conseguir? Aí vem Andy Muschietti, eu falei, cara, é um bom diretor, talvez depois de tanta troca de diretor, porque trocou de diretor, reescreveu esse roteiro trocentas vezes. O próprio Cyborg que você citou era pra ser um filme do Cyborg e do Flash, era pra meio que ser um filme de Buddy Cops. Era pra ser meio que os dois resolvendo a grande treta. Esse filme passou tantas refilmagens que agora já tá entrando no filme em si. Dá pra você ver dentro do próprio filme, na edição, que eles tentaram maquiar o Ezra Miller. Porque tem cenas que eles filmaram há lá sei lá quanto tempo e cenas que eles refilmaram há pouco tempo. E dá pra você ver a diferença, que ele tá mais velho em alguns momentos do que em outros. E não é porque é o personagem mais novo e o personagem mais velho, não. É o personagem mais velho mesmo, ele parecendo mais velho do que ele já é no filme, já. Eles tentaram com maquiagem, mas pra quem tem um olho mais ali já treinado, pega. Sim. Já só pra começar então, já que eu falei do Flash mais novo, do Flash mais velho, apesar de que já foi mostrado no trailer, pra você que vai assistir esse vídeo, saiba que vai ter spoiler. Free spoiler aqui, então não nos culpe caso você ainda não tenha assistido o filme. Se você não se preocupa com spoiler, fica aqui. Ou nos culpe e tô nem aí. É isso, sim. Mas assista esse vídeo por sua conta e risco. E daqui pra frente agora, então, estamos liberados pra poder falar o que quisermos do filme. Então teve regravação pra caramba, muita troca de diretor, divergências criativas a 1000. E aí minha expectativa foi caindo. Aí veio essa galera toda nos últimos tempos falando, a crítica já assistiu e o filme tá espetacular. Aí vem Stephen King e faz um elogio, vem Tom Cruise e faz um elogio ao filme. Aí todo mundo ficou, o Stephen King e Tom Cruise falou que é uma das melhores coisas que assistiram. Falei, irmão, essa não me desce não. A hora que começou a nome conhecido pipocar elogiando um filme, eu falei, essa não me desce não. Olha, eu tem alguma coisa errada aí, tem caroço nesse ângulo. Confesso que o Tom Cruise ligando pra falar que, nossa, não sei se exatamente faria essa diferença. O Stephen King eu até dou muito mais crédito, mas o Tom Cruise, ok, adoro ele, né? Sabe, não é nada contra, mas, sabe,
não é o Scorsese falando, caramba, passei a gostar de filme de herói por causa do Flash, sabe? Me diverti nesse parque de diversões. Exato. Mas aí eu fiquei já com o pé atrás e talvez isso tenha sido bom. Porque eu acho que eu consegui até aproveitar um pouco mais do filme do que talvez se eu tivesse com a expectativa de antes. Talvez eu teria me decepcionado. E talvez esse pé atrás fez com que eu desse algumas gargalhadas, curtisse alguns momentos, curtisse alguns fanservices que esse filme tem pra um senhor cacete. Mas bora lá, bora começar então falando dos contras, Maurício. Bora começar falando dos contras, aí a gente encerra falando de coisa boa, que é melhor que a gente termina em alta astral. Uhul! Sim, sim. Cara, se você me permite, já começo falando logo de uma coisa que eu acho que vai soar estranho, ok? Porque pode dizer. Hoje em dia tá a modinha do sommelier de CGI, né? A gente não pode mais falar do CGI hoje em dia. Chegamos ao ponto que não pode falar do CGI. Então, assim, é complicado. Eu tô assistindo a um filme. A técnica que ele usa vai ser analisada. Me perdoe. Precisa me agradar ou não. Tipo assim, não, na verdade, não precisa me agradar. Mas enquanto eu sou um espectador e tô assistindo, e tem um canal que fala sobre isso, e gosto de conversar sobre, eu vou falar sobre. Então, assim, pouco me importa se alguém achar que eu sou sommelier de CGI. Tá uma bosta a maior parte do tempo o CGI. Tá fraco. Foi uma bosta, assim. Mas sabe pra que serviu? Sabe pra que serviu? Pra não fazer igual? Não, também. Mas eu tô tentando. Eu tô numa fase, depois que eu voltei de sessão de aluguel, que eu tô tentando voltar, ver o lado positivo das coisas. Sim. Tem sido legal. Tenho me proposto mais, me aberto mais, dizendo mais sim, como diz aquele filme lá do Jim Carrey, com a Zooey Deschanel. Então, eu me permiti ver o lado positivo disso, que pelo menos os haters nerdola agora vão ver que o problema de CGI não é da Marvel. Ah, mas o problema de CGI é abrangente. Você tem a cabeça aberta, irmão. A gente troca ideia sempre, eu sei como você pensa. Mas tem aquela patota, aquela parcela que fala, a Marvel não tem CGI mais, o CGI da Marvel tá... Irmão, Hollywood, a bolha estourou de CGI, porque 90% dos filmes que vão pro cinema lá de Hollywood estão precisando de CGI, não tem profissional bastante, as empresas não estão conseguindo trabalhar com tempo hábil para poder fazer algo que preste. Tem profissional gabaritado para fazer CGI que presta, o problema é que eles não estão tendo tempo. Olha o tanto de lançamento grandioso que a gente teve no ano passado, que a gente teve esse ano e ainda vai ter, e pensa essa galera que são poucos estúdios, poucas produtoras que trabalham nessa área por lá, a galera tá reclamando que não tá tendo tempo de ir para casa ver os filhos. Então a gente vê que não é um problema da Marvel. Sim, a Marvel teve vários filmes com problema de CGI. Mas até outros filmes fora do nicho de heróis, se você parar pra analisar com um olho tão crítico igual você analisa os filmes da Marvel e da DC, você também vai ver que tem CGI tosco pra dar com o rodo, cara. E séries também. O mercado simples. Tá sucateado, tá inflado, tá sucateado, estourou a bolha do CGI. Sim. Eu acho que é o seguinte, quem mais dá a cara... mais toma tapa. Então, os filmes da Marvel, vamos dizer assim, não todo, mas por padrão, dependem muito de CGI. E conforme as ideias vão escalando, né, conforme esse universo vai escalando, a urgência que tem dentro desse universo, enfim, para resolver problemas, vai virando espacial, intergaláctico, e aí, de repente, sabe, são mundos inimagináveis, então o tempo fica muito curto, realmente, para eles, para fazerem isso. Eu não sei se eu diria a mesma coisa do filme do Flash. Sei que teve muitas regravações, mas o filme em si já está sendo rodado há um bom tempo. Cara, tem uns 5 anos já que estão trabalhando nesse filme, pelo menos. E assim, acho que, né... Esse caso especificamente já dava pra ter dado uma acertada. A maioria dos filmes não tem 5 anos. Tiveram tempo, disso ninguém pode falar. Então assim... Flash foi o que mais teve tempo. E cara, tô dizendo, assim, vou dizer, a maior parte do tempo eu achei o CGI ruim, muito. Em alguns momentos eu achei... isso aí é uma parada que eu escrevi pro roteiro do meu vídeo, que vai ser depois. Vou repetir aqui, é isso.
Em Canal do alguns Maurício que vai momentos. estar aqui na descrição, galera. E vocês conferem o trabalho dele lá. Ele voltou a postar Por favor, vídeo e aí. tal. Falou de Aranha Verso. Opinião controversa sobre Aranha Verso. Se Com você quer certeza. saber, dá um pulo lá no Nerdspot. E também vai ter vídeo de Flash lá. Provavelmente quando esse aqui sair, talvez o dele já saiu. Talvez saia no mesmo dia. Não, Vão lá e confiram o Nerdspot e se inscrevam lá. Então, o que eu acho que tem muitos momentos com CGI bem ruim, tem alguns momentos com CGI podre da vergonha alheia e tem poucos momentos com um ótimo CGI. Quando é pra ser bom, fica realmente, nossa, sabe? Fica muito bom. E tem momentos que eu acho que eles poderiam ter simplesmente não feito, ter escolhido um caminho diferente. Não vou falar aqui que tem spoilers, mas assim, tem momentos que dava pra fazer o que eles fizeram com atores reais. Pra você que já Muito viu filme boneco, pra né? gente sem dar spoiler, principalmente com participações especiais, dava pra fazer com atores reais. Aí quer fazer um negócio que fica uma bosta, não fica crível. Dá um exemplo aí. A gente já falou que é livre de spoiler mesmo. Dá um exemplo aí. Então tá, vou dar 2 exemplos, tá? Um que eu acho que ia ficar mais difícil de realmente ali editar e fazer acontecer, que é quando ele tá na Crossfera, e aí ao redor dele tem toda aquela questão do tempo com os personagens. Aquilo ficou A malha temporal, né? malha temporal, ficou muito irreal e feio. Não é que só irreal. É uma malha temporal, tem que ser real. Eu não gosto disso. Eu tô lá pra assistir algo que tem que me convencer de que aquilo ali poderia ser, enfim, poderia ser algo além da fantasia. E a outra Sim. é senhor Nicolas Gaiola, que poderia ter sido convidado pra aparecer na desgraça do final. Era só olhar, botar o cabelinho, a roupinha do peito pra cima, grava só Cara, aqui, assim. que bonecaço, né, velho? Hã? Que bonecaço, né? Pô, cara, pelo amor de Deus, Nicolas Gaiola tá aí, fez o teste pro negócio, quer fazer uma homenagem bem feita, mete o malandro, que eu tenho certeza que ele ia aceitar, cara. Sabe? Aí fica aquele CGI nojento. Christopher Reeve, não sei se daria pra pegar uma cena que já, né, dos filmes passados dele olhando pra um horizonte, alguma coisa do tipo. Já que você citou a parte do Christopher Reeve, eu queria ressaltar que poucas pessoas, só os nerds velhos, igual a gente, eu não sei você, mas da nossa idade, assim, pra frente, reconheceram aquela Supergirl do lado do Superman, que foi um filme dos anos 80 que saiu da Supergirl, que era do mesmo universo do Superman, que tem a participação, tanto que que o Jimmy Olsen dos filmes do Superman, ele aparece como Jimmy Olsen no filme dela, era pra ser um filme que depois era pra ter uma continuação com ela e o Superman junto, Sim. só que aí, como o Superman 4 já tinha sido aquele fracasso todo e tal, acabou desandando a porra toda de ter um universo, um crossover ali, já naquela época, lá nos anos 80, Pois a DC já planejava esse crossover, e aqui colocaram os dois juntos e eu fiquei feliz, porque eu gosto desse filme da Supergirl, eu reconheço a trecheira dele, mas eu tinha um quadro no Nerdista, que era Nerdista Trash, que eu falava desses filmes antigos de super-herói e tal, e suas tosqueiras. E esse da Supergirl, cara, eu curtia muito, porque eu curtia muito a atriz, que por sinal ela aparece na série da Supergirl, ela é a madrasta, né, da Supergirl sim. na série. Eu vi pouca coisa da série do cara, Supergirl, mas... vale muito a pena. E eu fiquei. Eu sabia que o Nicolas Cage ia aparecer já. Já imaginava que talvez o Christopher Reeve fosse ter uma aparição ou outra ali, mas eu jamais imaginaria da Supergirl dos anos 80 aparecendo ali. Foi uma grata surpresa. Aí veio o Batman dos anos 60, o Superman lá dos anos 50. Essa parte eu curti, tirando esse fato de que o Nicolas Cage de borracha me incomodou um pouco mesmo. Pois é, cara, eu acho que eram decisões ali, dava pra mesclar muita coisa, né? O Aranha Verso... Mas curti a piada com a aranha gigante, viu? Indireta Sim, pra quem sim. conhece os bastidores. Direta pra quem conhece os bastidores do filme em que o Nicolas Cage ia fazer de Superman que não rolou com o Tim Burton. Não, A piada com a aranha gigante foi uma espinhada assim naquele produtor que tirou o projeto e enfiou na gaveta. Foi uma espinhada bem dada dele ali, viu? Do Andy Muschietti. Cara, assim, eu acho que foram homenagens maravilhosas. A gente depois vai falar do fanservice em si, mas eu acho que a escolha da forma de fazer e, tipo, pra um CGI que já não tava bom. Então esse daí é o primeiro ponto que dá pra levantar, o CGI. Os nenéns caindo do prédio, mano. Bem no começo, né? Primeira sequência de ação, assim, do filme. Eu tinha mais medo dos nenéns quando eu vi a cara do que pena que eles estarem caindo. E assim, obviamente, eles estão com, né,
apreensivo. Não quero o neném caindo no chão, mas tipo, falar que, meu Deus, que bagulho de borracha nojento, sabe? É o neném, gente, 2023. Não, e aquela hora que ele pega na perna eles e gira eles e tal, você fala, não, irmão, é uma boneca da feira, é uma boneca da feira. Enfim, CGI pra mim é um ponto negativo, apesar de vários acertos. O Jovem Nerd fez o Nerd Office, o trailer office deles, e eu tinha visto uma cena que tá no trailer, que vendo no filme é espetacular, CGI maravilhoso, escolha de ângulo e tudo mais, que é quando a gente vê o Flash sendo chamado pelo Batman para resolver aquele problema lá, e aí ele faz a pose para entrar na força de aceleração. Putz, mano, aquele ângulo do pé dele, a distância da lente, até ele começar a correr, é maravilhoso, é lindo. Aquilo ali é arte, de verdade. Mas, nenéns caindo e Nicolas Cage de borracha. O que me incomodou muito foi a piadinha dele comer. Dele comer. Ah, sim. Aquela piada naquele momento, com tanto de bebê pra salvar, aquilo lá me incomodou um pouco. Mas sabe o que eu acho? Porque o Flash é brincalhão. Eu sei que Sim. o Flash é brincalhão. Mas era um monte de bebê, cara. Ele poderia até fazer isso de uma forma, sei lá, mais séria. Não sei se daria pra fazer. Porque aquele ali é um problema real do Flash, né? Ele tem que... Sim, o metabolismo dele é super acelerado. Antes que ele precisava comer. Mas ficou meio cômico, realmente, não ajudou muito, não. Mas sabe o que eu acho que foi isso, cara? Influência direta de Mercúrio nos X-Men. Tem que ter a cena em slow motion, engraçada, salvação de todo mundo, que tira a onda no meio. Já que você citou Mercúrio, eu quero pegar esse gancho, já que estamos falando dos contras, uma parte negativa. Eu sei que a galera reclama muito de Vingadores 2, Era de Ultron, do Mercúrio lá, o da Marvel, do MCU. Morrer com um tiro, nossa, como um velocista morreu com um tiro. Mas talvez tenha sido a melhor coisa que a Marvel fez, porque trabalhar com um velocista é tão difícil. É tão difícil trabalhar com velocista. E esse filme do Flash, feito anos depois do X-Men, ele não consegue ter uma cena melhor que aquelas duas cenas do Mercúrio nos dois filmes. Nenhuma cena do Flash é melhor que aquelas duas cenas do Mercúrio. Da Fox. É verdade. Dos X-Men da Fox. E eu acho que a Marvel, talvez fez a morte do Mercúrio para evitar ter que trabalhar com a hipervelocidade. Não duvido. Porque é um efeito muito complicado. Assim como vai ser difícil trabalhar o Senhor Fantástico lá se esticando, o efeito da super velocidade, fazer ela parecer um pouco verossímil ia dar muito trabalho. Acho que a Marvel falou, melhor não, né? Espera um pouquinho. Espera a tecnologia melhorar, vai. Espera a tecnologia melhorar. Vamos ver o que o rival ali vai fazer com esse negócio aí. Depois a gente pega e melhora. Vamos esperar o James Cameron inventar alguma coisa pra gente utilizar pra fazer isso aí. Pode ser. James Cameron, James Gunn, qualquer um deles aí que meteu uma tecnologia boa, tá ótimo. Uma outra coisa que me incomodou é que desde o início a gente citou essa sequência aí dele indo pro café, o Batman, o Alfred ligando pra ele ir lá na missão lá no hospital pra salvar o povo que tá destruindo lá e tal, o prédio. Já me incomoda o fato de que a sequência do Batman do Ben Affleck é muito melhor do que a dele. Aí você já fica, mas o filme é dele, por que a sequência do Batman é melhor que a dele? Eu só queria aproveitar e pegar esse gancho, já que eu tô falando do Ben Affleck, eu vi muita gente reclamando do Ben Affleck ter ficado, o Ben Affleck ficou um panguanzão, um bobão perto da Mulher Maravilha. Irmão, se você não entendeu, ele estava com o braço amarrado com o laço da verdade, por isso que ele ficou idiota. Por isso ele estava idiota, babão. Porque é como tá na cabeça dele quando ele vê ela. E quem não ficaria idiota com a Gal Gadot, com aquele corpo imposto em sua frente, irmão? Eu ficaria daquele jeito sem o laço da verdade. Acho que tem um monte de gente idiota nesse momento lá no Tudum, que a gente tá gravando enquanto tá rolando, né? Esses dias de Tudum vai ter um monte de gente idiota perto dela. Assim, ficando idiota perto dela, né? Fato. Pois é. Eu queria apontar esse ponto. Mas aí já me deu uma desanimada aí. Eu falei, cara, vai ser um filme que os personagens coadjuvantes talvez vão ter momentos melhores do que o protagonista. Sim. E eu tava certo. Eu acho que ainda, por exemplo, o CGI também prejudicou muito a participação do Batman, porque, cara, capa no CGI realmente... Capa! É uma capa. Cara, não dá. Eu não consigo, realmente não consigo. Pareceu bem plástica, mas ao mesmo tempo a cena é uma cena de ação muito boa.
muito boa. Então, realmente... O uniforme do Ben Affleck ficou massa, esse uniforme novo, né? Que ele usa um uniforme diferente do que a gente Cara, tava visualmente, o Ben Affleck é o melhor Batman. Pra mim, ele é Também o melhor. acho, concordo, total. Inclusive, não só pelo uniforme dele, por ele. Você vê aquela queixada maravilhosa? Cara, bota uma queixada de lado assim, parece Frank Miller, Cavaleiro das Trevas. Cara. Pô, sensacional, pelo amor de Deus. Não existe outro queixo nesse mundo que vá fazer, mas não tem como. Tem que dar os parabéns, tanto pelo uniforme, tirando a capa de CGI, quanto pela queixada de Mr. Affleck. É isso. Temos que dar os parabéns aos pais do Ben Affleck por ter feito um filho com um belo queixo. É verdade. Agora sim, hoje em dia existe a possibilidade das pessoas interpretarem mal isso, então já vou falar logo, não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, ok? Nada, absolutamente nada a ver. Mas eu achei a Sasha Calle meio fraca. Primeiro, por vários fatores, ok? Não tô dizendo que ela é uma atriz ruim. Eu achei a participação dela aquém do que eu esperava, porque, pra ser bem sincero, ela é a coisa que eu mais esperava no filme do Flash. Eu também. Então, eu tinha uma expectativa muito grande, pode ser que a expectativa tenha atrapalhado. Então, dentre esses fatores que eu tô falando, além da expectativa, ela tem pouco de tela, né? Tem uma parte da participação dela é em CGI, que é lá na mas você sabe o que aconteceu? Falaram que nas primeiras exibições do filme, a personagem tinha mais participação e falaram que ela tava roubando a cena. Então eles reduziram a participação dela no pós depois, saca? No pós depois. Aí vai entrar reduziram. Aí ficou meio desencaixado. Eu acho que tanto o roteiro quanto a edição, a montagem não favoreceu ela. Mas eu acho que se tivesse um pouco. Porque tem hora que fica meio desconexo. Por exemplo, as participações a forma dela. como ela reage quando pedem ajuda dela, né? Tipo, primeiro ela falou assim, não. Aí do nada ela, tô aqui, vamos. Eu falei, ué, só teve uma frase ali no meio, o cara se importa com os outros, e aí de repente ela, verdade, vou voltar. Eu não sei, provavelmente devia ter alguma coisa que foi cortada ali no meio. Então, esse é um... Cortaram bastante coisa dela. Falaram que reduziram muita coisa dela e do Michael Keaton. Falaram que reduziram bastante coisa dos dois. A participação dele, mas eu gostei da participação dele, mais do que da dela. Porque você lembra das notícias das primeiras exibições? E as primeiras notícias eram que todo mundo falava: o Michael Keaton e a Sasha Calle roubam a cena. Todas as notícias das primeiras exibições eram essa. Aí agora você vê o filme e você fala... Estaria ótimo se fosse assim. Mas é que eu acho que eles queriam o protagonismo do protagonista, né? Então aí fizeram essa bela... Esse filme, ele não serve pro protagonista. Já foi a época. É uma aula de como não montar um filme, fato. Não é nem por isso. Esse filme é absurdamente importante pra DC. Por acaso, graças aos céus, ele é o último filme desse ciclo, que é algo que eu vou citar lá no meu vídeo também. Não, mas é o Aquaman, não? Hã? Não é o Aquaman? Não, mas o Aquaman já entra nesse reboot. Porque... Eu acho que não. Estão falando que o Aquaman se passa antes desse filme, que aquela cena pós-crédito já é depois do Aquaman 2, pelo que estão falando. Então, se o Aquaman... Ok, então o Aquaman vai ser lançado depois, mas ele se passa antes. Então The Flash continua sendo o último filme do ciclo, cronologicamente falando. E por isso... O que faz sentido, tendo em vista aqueles universos lá, cada um e tal, faz sentido aquele universo ficar daquele jeito ali e o James Gunn pegar outro pra trabalhar e aquilo ali continuar existindo ali. Deixa ali. Nada impede. Porque, justamente por conta disso, eles deram uma sorte do cacete. Se The Flash tivesse saído antes, se os problemas não tivessem acontecido, tanto com a gravação do filme, com a produção do filme, quanto com a DC no todo, né, Liga da Justiça, Ray Fisher, Walter Hamada e tudo. 2 vendas da Warner, que a Warner foi vendida 2 vezes nesse meio tempo. Se nada disso tivesse acontecido, The Flash já tivesse saído, não fosse os últimos, ou o último, né, no caso, filme, eles iam ter um problema muito grande para rebutar esse universo. Por acaso, sobrou o filme do herói que foi o primeiro a entrar em contato com o conceito de multiverso e que foi responsável por, direto ou pelo menos indiretamente, maior responsável por pelo menos 2 reboots nos quadrinhos. Então, assim, que cagada que foi ter esse material na mão pra vocês... Mas ao mesmo tempo que eles deram essa sorte,
de ter ficado pra esse filme encerrar, eles deram o azar desse filme vir depois de Multiverso da Loucura, vir depois de Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação de Homem-Aranha sem volta pra casa. Ele deu sorte de ser o último da DC, mas ele deu o azar de ter vindo 3 outros antes dele tratar desse assunto. Aí pro espectador comum que não tá ligado igual a gente, que o Flash é o personagem percursor dessa parada toda nos quadrinhos. Pro espectador comum que não sabe disso, fala, olha, tá copiando aquele outro personagem daquele outro filme de herói, tá copiando Homem-Aranha, não sei o quê. Pro espectador comum fica essa impressão. A gente sabe que o Flash tem essa vertente, mas o espectador comum não. Então isso pega mal até pro filme. Pois é. Porque o espectador comum é o que paga. O espectador comum é o que paga esses filmes. Eu acho que em termos de dinheiro, sim, foi um azar. Se bem que eu acho que o Flash vai fazer dinheiro. Talvez não tanto como se tivesse saído antes, mas vai fazer dinheiro. Mas nesse sentido que você falou do lançamento dos concorrentes, né, dos filmes anteriores, realmente é um azar. Por quê? Porque a fase 4 da Marvel foi uma desgraça. Então, o filme do Flash com essa importância, ou sei lá, um ótimo filme do Flash saindo muito antes, talvez sofresse menos, não sei, comparações, julgamentos, chame como quiser. Nesse sentido, ele teria um pouco mais de sorte, realmente. Mas... E até a fase 4 da Marvel está ruim, apesar de que Guardiões da Galáxia 3, o último lançamento... sim. Filmão. Tirando ele, eu como Marvete assumo que realmente tá uma fase bem abaixo do que a gente já viu antes. Antes de Ultimato, antes de Guerra Infinita e tal. Tirando Guardiões. Tá fraco. Guardiões, Shang-Chi eu achei legalzinho, achei legal o Shang-Chi. O Homem-Aranha sem volta pra casa eu curti também. Agora o restante eu achei bem mediano, alguns medianos, outros mais pra baixo. Até as séries também, algumas. Então, o Flash também deu azar. Além da Marvel ter lançado as coisas do multiverso no cinema primeiro, o Flash também deu azar do espectador comum, falando como espectador comum, não da gente, né? Fora da nossa bolha. Flash também deu azar de pegar um momento em que o espectador tá um pouco de saco cheio de filme de herói também. Além de copiar o herói, fala assim, lá. Copiando o multiverso, conceito de multiverso. Porque a galera já tá um pouco meio de saco cheio. Não, esse filme de herói tá tudo não sei o que. Não tá muito legal não. Vou deixar pra ver depois no stream. Cara, o que eu conheço de gente produtora de conteúdo, igual a nós, falando, talvez eu não vou ver esse filme no cinema, talvez eu vou ver só no stream. Falando isso já de Flash, cara. Aí eu já fiquei, a galera já tá na fadiga. Mas isso é tema pra um outro vídeo, pra uma live, quem sabe aqui no canal, a gente pode falar dessa fadiga do cinema de super-herói. Mas isso também afeta Flash de alguma maneira, porque tá que Guardiões da Galáxia 3 recente deu um frescor, vamos assim dizer, pro gênero de herói, mas mesmo assim a galera veio fadigada. Sim. Do cinema de herói também pra Flash. Mais uma sorte que eles deram. Se você for parar pra colocar isso que eu pensei agora. A DC nos filmes, ela acabou criando 3 marcos aí. Se tiver mais, pode me falar. Que eu lembro. 3 marcos? Eu? 3 você. Ela criou 3 você. 2 Flash e 3 Marcos. Que foi o seguinte: 3 Batmans. Opa, dei spoiler. 3 Batmans. Não, faça isso. Não, se bem que aqui pode, eu esqueci. Primeiro filme de uma heroína. 3 Batmans não, né? 4, porque o dos anos 60 aparece rapidinho, né? É verdade. Se for contar os uniformes do Batman, então, apareceu uma cacetada. A DC foi a primeira a lançar o filme de uma heroína solo. Mulher Maravilha, filmaço, 2017, se eu não me engano, né? 2017? Acho que 16 ou 17, é por aí, né? Enfim, outro marco da DC eu acabei de esquecer. Sensacional, parabéns pra mim. Mas o terceiro seria o seguinte: a DC tá sendo a primeira a usar o conceito de multiverso pra rebutar a sua timeline. Além de fazer isso nos quadrinhos, agora tá fazendo no cinema. Porque a Marvel tem o conceito de multiverso, mas não tem nada sendo rebutado. A história é contínua, eles estão tendo que se virar ali. Mas será que eles vão utilizar disso pra rebutar? Já fizeram. Eu não vi indício disso no filme. Eu não vi indício disso no filme, que eles vão rebutar o universo a partir desse filme do Flash. Eu achei até que teria, foi pra mim outro ponto negativo. Eu achei que teria alguma... algum tipo algum tipo de apontamento de que a partir daqui é uma nova era e tal. Eu achei que teria. Mas aí acaba com aquela cena pós-crédito do Jason Momoa lá, o Aquaman lá, o Arthur Curry vomitado, caído numa poça d'água no chão, bêbado e tal. Aí eu falei, cadê isso?
pô, perderam uma enorme chance de ter uma cena pós-crédito ali explicando o conceito de um reboot pra DC, até pra gente que conhece um pouco dos quadrinhos, você mais, mas eu conheço pouco, a gente conhece esse conceito do reboot, dos quadrinhos, como funciona na DC, mas como, novamente citando o espectador comum, eles não sabem, cara, quando sair o próximo filme da DC, eles vão falar, ué, quem que é esse cara de Superman aqui? Quem que é esse cara de Batman aqui? Quem que é Pois esse... é, mas já assim... o Pattinson já passou por isso já. O Coringa já meio que passou por isso. E quando começar esse universo do James Gunn, sem nenhuma... Não, o Pattinson... Talvez eles façam isso em Aquaman. Talvez eles façam isso em Aquaman e eu tô queimando largada. Pode Não, ser porque que Aquaman... cronologicamente Aquaman veio antes. Tem como. Vai depender se vem antes, igual o povo tá falando ou não. Não sei também. Mas de qualquer maneira, rumores. o Pattinson, ele não passou por isso porque o filme do The Batman é Elseworlds, que eles chamam, né? Não, mas eu falei assim de questão da confusão do público. Esse é o sim, Batman, tem mais um, tal, tem mais um, Sim, tem. Mas assim, de qualquer forma, nas telas é um reboot. Os outros mundos vão continuar existindo, porque aí realmente não configura um reboot completo. Na teoria não configura. Mas pra quem assiste, é um reboot, porque são outros heróis, né? Aliás, são os mesmos heróis de outros universos, provavelmente, já que a gente realmente não teve uma finalização, uma coesão desses universos. Mas pra gente que tá assistindo vai ser assim, tá, agora a gente não tem mais o Henry Cavill, não tem mais o Ben Affleck, não tem mais a Gal Gadot, não vai ter mais ninguém. Mas você não acha que foi uma chance desperdiçada de dar esse aceno pro que vem aí, pra essa nova era? Você não acha que poderia ter tido alguma coisa no pós-crédito ao invés daquela cena nada a ver? Aquela cena foi deplorável, simples assim. Cara, eu tava morrendo de vontade de ir ao banheiro e eu esperei os créditos inteiros pra ver o Aquaman cair numa poça d'água. Exatamente. O Aquaman cair numa poça d'água e falar pro Flash, eu moro aqui. Porra, minha bexiga tava explodindo e eu vi essa piada, eu esperei Cara, e pra ver essa piada. uma galera na internet falando, gente, tem cena pós-crédito, gente. Aí eu falei, caramba, o pessoal tá chamando a atenção, vai ficar louco o negócio aqui agora, hein? Aquaman bêbado. E o Andy Muschietti dando uma de Stan Lee no filme. Você pegou? Flagrou? Peguei, cachorro quente. Cachorro quente sendo roubado na porta do tribunal. Sim, achei sensacional. E eu tenho uma notícia pra você que saiu hoje. Você tava trabalhando antes da gravação, não sei se você tava ligado na notícia. Não. Mas Andy Muschietti foi confirmado como diretor do Batman The Brave and the Bold, do novo universo que vai sair da DC. Ah, isso eu fiquei sabendo ontem que era possível, mas aí, né? Pois é. Tem Assim, gente que tá feliz falando que gostaram das cenas de Batman em Flash. Tem gente que tá feliz falando que ele entendeu o Batman usando seus apetrechos, que ele entendeu essa coisa das bate-coisas, dos bate-tralecos lá, das tralhas, bate-tralhas dele e tal. sim. Mas assim, Tem cara... gente que gostou, mas eu, particularmente, eu falo, irmão, não sei. Eu acho que ele tem apesar de que ele tem um pezinho no terror, né? Mas então, eu acho que o pessoal tá muito dependendo do Batman desesperado. que ele vai... Dependendo do Batman que ele vai contar, ele pode contar bem. Se for um Batman mais sombrio, assim, uma parada bem... Apesar de que já tem o Batman do Pattinson, que já é sombrio. Mas o Batman é isso. Batman é isso. E assim, eu acho que isso pode configurar um pouco de desespero, sabe? Tipo, o filme do Flash tá sendo super elogiado, tá? Não sei o que. Ai, meu Deus. Pega o cara e coloca ele pra dirigir logo outras coisas. Calma, sabe? Tem mais gente legal no mercado, sabe? Tem gente legal no mercado. A gente sabe disso. Dá pra aproveitar. Então eu já tenho um medinho disso, de deu certo uma vez Eu tenho. Coloquem tudo, sei lá. Não sei. Eu tenho porque eu não curto a direção de atores desse filme. Pra começo de conversa, eu não curto a direção de atores. Eu não curto a montagem, e a montagem, querendo ou não, por mais que não seja o diretor que tá lá, que eu não sei de fato se o Muschietti fez isso, tem poucos diretores que vão lá e põem a mão e fazem a montagem, mas o diretor acompanha a edição, a montagem do filme, então ele também tem sua parcela de culpa, e a montagem pra mim é uma das piores coisas do filme, é a montagem dele. Tem momentos que ficam realmente muito desconexos, que você sente que tá faltando pedaços ali naquele quebra-cabeça ali, peças. Então eu não curti muito a direção do Muschietti, apesar de ter gostado de coisas que ele tinha feito antes. Eu tinha uma expectativa até mais por ele, pelo diretor, do que pelo Ezra Miller, pra ser bem sincero, e não curti a direção dele. De fato, eu não curti. Não sei o que esperar desse Batman. Eu não achei. Se realmente concluir essa notícia, não sei. Eu não achei que ele fosse ser maravilhoso, não. Eu não estava levando fé.
nesses comentários que estavam colocando o Flash lá em cima. Não tava levando essa fé toda. Como eu falei pra você, né, altos e baixos aí de expectativa. Fui indo, basicamente. Eu fiquei muito feliz, e aí já não sei se você tem outras coisas que dá pra gente falar da parte ruim, mas só pra aproveitar que a gente tá falando da direção, eu fiquei muito feliz com acho que é Christina Hodson, se eu não me engano, é a roteirista principal. Sabe por quê? Pegar um evento como o Flashpoint, aqui no Brasil saiu como Ponto de Ignição, que é o reboot mais conhecido da DC nos últimos tempos, de origem. É o reboot pros 952, né? Exatamente. Teve outro reboot depois, que foi o Renascimento, mas o Flashpoint é a base do filme. Então, pegar uma história longa, complicada, que envolve tanta gente, para condensar nesse filme de uma forma viável, levando em consideração todo aquele cenário que a gente falou, de problemas na DC, Walter Hamada, Ray Fisher, Geoff Johns, uma galera, sabe, vai voltar, não vai voltar, filme da Mulher Maravilha, vai, não vai, ai meu Deus, Cyborg tá processando todo mundo, mas vai ganhar alguma coisa. No meio disso tudo, a pessoa conseguir condensar essa história gigantesca, importante, nesse momento, eu acho que ela merece todos os parabéns do mundo, assim, sinceramente. Pode ter furos temporais, pode ter diálogos que são relativamente um pouco mais fracos ali, mas eu ainda acho que foi muito mérito. Não, sim. Mas é o que eu falei da montagem. A montagem acaba tirando coisas que acaba refletindo e a princípio você acha que é falha de roteiro. Mas às vezes o roteiro tava completinho ali, só que na montagem ficou pra trás. Simplesmente isso. Sim, também. Às vezes a culpa nem é dela. Às vezes a culpa de algumas falhas nem é dela. Sim. Simplesmente tiraram e pronto, pra diminuir o filme, acho pra você ver. O trabalho foi tão bem feito, na minha opinião, foi tão bem feito dela, que mesmo assim, pra mim, ela tá de parabéns, sabe? Foi um baita num trabalho bem feito. Esse filme foi complicadíssimo, cara, de sair. E aí ele... Puta Frankenstein. Bora falar das participações então agora, Maurício. Eu acho que dá pra fazer a transição das participações, falando das participações, e fazer a transição pra falar das coisas boas, que eu acho que basicamente a maioria das coisas boas do filme são as participações. Eu acho, pelo menos pra mim. Eu preciso dar um crédito pro Ezra Miller também. Porque assim, faz merdinha da estrela, fato. Mas faz merdinha da estrela me pegou, viu? Em breve nas lojas. Bonequinha que você aperta a barriguinha e faz cocô. Só que pela boca. Enfim. Só que assim, ele é bom ator, sabe? Bonequinha que atira dardos nas pessoas. Opa, desculpa. Não! Então, assim, eu acho que ele é um excelente ator, que eu espero que não se torne o novo Shia LaBeouf. Por favor. Ou o novo Macaulay Culkin. Ou o novo Macaulay Culkin. Mas, assim, eu acho que ele foi bem, cara. Ele interpretou 2 papéis e ele conseguiu ficar mais chato e bobo do que ele já era antes, o Barry. E sei lá, cara, eu realmente acho que a interpretação dele... Inclusive, ele brinca com isso, né? No meio do filme, ele fala, dando esporro no outro, você é irritante, não para de falar. Ele, tá, agora eu sei porque que as pessoas falam que eu sou irritante, não para de falar. Já que você falou disso, eu vi muita gente reclamando também que depois que eu já tinha visto o filme, antes da gente fazer o nosso vídeo, eu vi algumas críticas pra ver o que a galera tava achando e tal, até pra puxar tópicos pra gente poder conversar. Eu vi muita gente reclamando de que o Flash mais novo, ele é bobão. Mas o Barry Allen nunca foi bobão daquele jeito, não sei o quê. Aos 18 anos, velho? Porque o Barry Allen que você tá acostumado a ver é o cara traumatizado que cresceu com o pai preso e a mãe morta. Aquele é o Barry Allen mimado que mora fora e ainda leva a roupa pra mãe lavar. E de 18 anos. Ele não tem a mesma idade do Barry Allen. Não, mas mesmo o outro com 18, ele fala que com 18 anos o outro já tava fazendo estágio, já, não sei o quê. O outro que teve todas as tragédias na vida, com 18 anos ele já tava fazendo estágio lá no Star Labs. Não, sim, mas eu tô falando porque agora ele poderia... Esse teve tudo. Ele poderia ter 18... Não, ele poderia ter 25 anos ou 30, sei lá, e talvez ser um pouco mais maduro. Mas não, além do fato dele ser mimado e estar nessa época, ele ainda tinha 18 anos, que é uma época que já é por si só uma época boba. É a época de você fazer os merdelê. É isso aí. Então, não vejo nem nexo nisso. A galera tem que dar muita sorte, muitos amém e parabéns. Quem ainda é o Barry Allen, gente? O Barry, ele deu a volta por cima, assim, de uma maneira na DC,
Barry ficou fora dos quadrinhos mais de 20 anos. Bastante tempo. Mais de Bastante 20 anos, velho. Porque muita gente cresceu vendo o Wally West. o Wally West como o Flash oficial, sabe? Sem saber que o outro existia e tal. Hoje o cara tá no filme, tudo, pelo amor de Deus, né? Barry, tá ótimo. Não, e qual graça teria o Flash lá, o Barry Allen, voltar no tempo, pegar uma outra linha, cair, né? Porque a gente depois fica sabendo que ele foi jogado naquele lugar, naquele espaço-tempo ali. Qual a graça teria se o outro Flash tivesse a mesma personalidade que ele? Exatamente. Ia ser dois personagens iguais. Qual a graça teria? Ia ser chato pra caralho ver dois personagens iguais, Nossa. com as mesmas reações. Não ia ter o contraste. A Sim. ideia ali é ter o contraste. Então faz sentido. E eu acho que ele contraste. fez isso muito bem, cara. Sendo bem sincero. E tá aí, inclusive, uma parte. Sei que a gente tava falando de participações, mas. Uma parte em que o CGI, cara, basicamente 98% do tempo foi maravilhoso. Cara, funciona, né? Ele atuou com ele mesmo de uma maneira que não tem marcas ao redor, pelo menos ainda não, né? O filme tá novo. Não tem marcas ao redor, na maior parte do filme. Eu ficava olhando, caraca, como é que esses caras fizeram isso? Realmente ficou muito bom. Tá vendo? Acho que a galera se dedicou tanto a isso que aí as outras coisas. Não, o que tem que ficar crível são dois Barry juntos. Dois. É isso. Mas e aí, eu queria te perguntar, qual a sua participação especial favorita do filme? Ai, cara. Antes da gente entrar nelas no contexto geral, qual a sua favorita? É difícil. Assim, como eu falei, eu tava com uma expectativa monstra pra Supergirl. Que é uma participação. Eu também. Ou pelo menos se tornou por conta da montagem uma participação, né? Mas eu vou te falar, cara. Provavelmente não é minha preferida, mas foi a que mais me pegou. George Clooney na cena finalzinho ali, cara. Eu falei, não é não. Não é verdade, não. Ali me pegou de verdade. E eu vou falar uma coisa que eu vou falar uma coisa, né? Eu vou falar uma coisa que vai parecer aquela coisa do mas você tá cantando o gol depois que a bola já pegou no fundo da rede e tal. Mas quando o Flash, quando ele vai voltar pra linha temporal dele lá, né, que ele não consegue, a gente sabe depois que ele não consegue, mas até então a gente não sabe. Que aí ele vai, muda as latas da prateleira pra prateleira de cima. Aí eu fiquei, irmão, ele não aprendeu nada com 2 horas de filme. Pois é um fato. Ele é tão citado de Volta pro Futuro no filme que ele não lembra da porcaria da revistinha, o que a revistinha fez. Cara, e aí ele vai e me muda a lata de a gente não precisa nem ir tão longe. A piada do Eric Stoltz pra mim, irmão, é tão boa que eu me mijei de rir. No cinema ninguém entendia, que eu fui numa sessão 2 e pouco da tarde, tinha 5 pessoas na sala de cinema. Eu ri da piada do Eric Stoltz sozinho, eu acho que ninguém entendeu a piada do Eric Stoltz. Sim, provável de não ter entendido. E pra você que tá assistindo, e caso não tenha entendido a piada do Eric Stoltz, é porque o Eric Stoltz, ele filmou quase metade do primeiro De Volta pro Futuro, ele era o Marty McFly, só que ele tava num tom muito sério, meio sombrio, e o diretor não curtiu, mandou ele embora, que eles tinham tentado contratar o Michael J. Fox antes, só que não tinha conseguido porque ele tava fazendo uma série e tal, não tinha como, tava choque de agenda, só que aí ele conseguiu um tempinho na agenda dele pra fazer o primeiro filme, e aí demitiram o Eric Stoltz e refilmaram tudo com Michael J. Fox, que por sinal saiu um documentário muito bom na Apple TV Plus, vamos assistir, Steel. Então aí tem essa piada do Eric Stoltz, que naquele universo o Eric Stoltz foi o Marty McFly, e aquilo me pegou da mesma magnitude que George Clooney me pegou, a piada do Eric Stoltz me pegou. Eu só achei cansativo quando eles ficaram citando depois Eric Stoltz várias vezes. Aí eu falei, não, estão repetindo a piada, irmão. Sim. Podia ter sido uma vez, ponto. Podia mesmo, mas realmente foi muito boa, uma sacada muito boa. Mas George Clooney me pegou muito, cara. Foi um final de filme perfeito. A cena pós do Aquaman bêbado quebrou toda a magia da aparição do George Clooney. Sim. E assim, a gente sabia que seria outro. Da forma que estava sendo gravado, o ângulo, as pessoas na frente, na saída do carro, a gente sabia que não era o Ben Affleck. Ok, mas o George Clooney, esse realmente podia esperar muita gente, mas ele realmente... Então, o que eu ia falar do que eu falei do negócio de gritar gol depois que a bola já tava na rede, é que eu achei que fosse ser o Christian Bale. Eu achei que talvez fosse o Christian Bale, que teve vários boatos de que o Christian Bale faria uma ponta no filme. Então eu achei que poderia ser o Christian... Porque eu escutei a voz e falei, essa voz não é do Ben Affleck. Só que eu não consegui detectar de quem que era. Eu falei, essa voz não é do Ben Affleck. Eu falei, será que eu não reparei na voz? Eu não reparei na voz, aí agora você me pegou, não reparei na voz.
Mas também, logo em seguida, acontece isso, né? O ângulo, as pessoas na frente, aí a câmera, o take é no pé, não é por cima. Falei, não, bom, quem O carro é muito parecido com o que o Ben Affleck tinha usado no começo. Sim, também. Enfim, certamente eu sabia que não era, mas não dava pra saber quem era. Então isso aí foi a participação que pegou muito, muito, muito de surpresa, assim. Mas, obviamente, Nicolas Gaiola, de borracha, quebrou. Se fosse o Nicolas Gaiola de verdade, já tínhamos certo a minha participação no especial favorito. Fácil. Cara, vê-lo brigando com a aranha gigante, mesmo sendo um boneco de borracha, me pegou também. É, né? Realmente, realmente. Cara, eles capricharam muito na ideia, mas a execução, a intenção foi ótima. A execução é que podia ter sido diferente. Mas venhamos e convenhamos, Michael Keaton tem seu charme, hein, irmão? O Tem. cara na idade que tá, Tem, fez aí algum tempo atrás o Abutre, que foi pra mim um dos melhores vilões daquela fase da Marvel, ele de Abutre e tal. Tá que não exigia tanto fisicamente dele, apesar de que a gente sabe que era um puta do, a gente sabe que era um puta dublê, as cenas eram todas de costa. Eu acho que era até um dos motivos deles terem colocado o Batman cabeludo e barbudo, era pra facilitar a vida do dublê fazer aquelas sequências antes e tal. Que depois que ele corta o cabelo, as sequências de ação é tudo já vestido de Batman, então aí fica fácil o dublê assim. Sim, sim. Inclusive, eu fiquei pensando se ele teria feito alguma das cenas de luta. Eu falei assim, cara, seria tão legal, né, se ele se facilitassem a vida cara, do... aquele chute giratório dele nunca que foi ele que fez. Não, aquela ali seria talvez a cena mais possível dele ter feito. E eu tenho certeza que não foi. Você acha que é a mais possível dele ter feito? O chute foi o que eu menos achei possível. Porque o resto... Sério? É, porque quando você tá falando de braço... Com base, né? Com o pé plantado no chão é outra coisa. Então eu achei que algumas sequências poderia ter sido ele, mas no chute rodado eu falei, não é. Poxa. Mas tem seu charme, tem seu charme, tem seu charme. Com certeza. Foi legal, né? A hora que ele abre o armário lá e tem as várias versões do uniforme que ele teve ao longo dos tempos, né, cara? Isso, muito demais, bom. Muito bom mesmo. E sobre a Sasha Calle, Maurício, o que você acha? Você gostaria de vê-la novamente no papel de Supergirl? Descarta ela e vamos atrás de outra? Vamos atrás de uma loirinha mais padrão da Supergirl dos quadrinhos? Ou você acha que ela tem potencial pra ser explorada aí nessa nova fase da DC? O que você tem a falar dela? Eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque eu queria vê-la novamente como Supergirl, confesso. Sim, assim, vamos aproveitar pra polemizar, né? Como eu falei, a coisa que eu mais esperava do filme do Flash era a Supergirl, da Sasha Calle, por ser ela, por ser diferente. Era isso, ponto. Ela não teve espaço, talvez os diálogos tenham sido mal escritos, ela não teve muita expressão, acho que ela precisa crescer. É uma das anotações que eu fiz lá pro meu vídeo também. Acho que ela precisa amadurecer como atriz. Pra ter um porte, não é porque ela é ruim, é pra ter um porte de acordo. Eu aproveitaria ela. Sobre a padrão, a lourinha padrão, eu sou um amante de descrições, vamos dizer assim. Eu invisto muito tempo... Pensei que você ia falar, sou um amante de loiras. Não. Não. Só não. Nada contra também. Só nada. Ponto. E aí, tipo assim, eu sempre quando eu pego um livro, principalmente livros, né? Porque nos livros normalmente a gente tem a descrição e não a imagem. Mas quando a gente tem a descrição de algum personagem, seja por texto ou seja por imagem, na hora que vão ter essas adaptações, eu torço pra ver esses personagens da forma que eles foram descritos inicialmente. Só, única e exclusivamente, eu vivo repetindo isso, única e exclusivamente pelo apego emocional, pelo investimento emocional. Falando, caramba, se for um livro então é mais louco ainda, porque tu fica com aquela descrição na cabeça e tu fala, agora vai ser gravado, caraca, eu quero ver a pessoa assim, aquela pessoa a quem eu aprendi a gostar. Então, tudo que eu idealizei eu vou ver agora em tela realizado e tal, é isso. Então assim, quando eles trocam algo que nunca havia sido adaptado pra uma parada que não tem nada a ver, e isso aí independe de raça, cor e tudo, quando não é o que tá descrito inicialmente, eu fico meio frustrado, eu realmente não curto, não gosto da ideia, mas vou ver, não vou deixar de ver e nem vou reclamar, chorar por causa disso. Só que a Supergirl já teve as lourinhas padrão desde os anos 80, como você falou, até a série da Supergirl há pouco tempo com a Melissa Benoist. A Melissa, exatamente. Então, assim,
Tô satisfeito. Pô, ô, Sasha Calle, só vem, só vamos. É isso, vai dar bom. Gostaria que ela continuasse assim. Cara, Ah, mas aí é muito devaneio. Eu gostaria muito que o Nicolas Cage não tivesse aparecido daquela maneira e tivesse aparecido como se o Zod achasse que tivesse matado ele, não matou, e ele tivesse tipo ficado em outro lugar e veio atrás. Ele fosse o Superman mesmo daquele universo e, sei lá, tivesse crescido em outro planeta, talvez, com uma Saquei, atmosfera saquei. parecida com a Terra, sei lá, alguma coisa assim. E aparecer e ele ser o Superman daquela cara, daquela Nossa, Supergirl. cara. Eu acho que seria legal. Porque os dois combinam. Eu tinha a impressão, quando eu peguei o spoiler de que o Nicolas Cage apareceria, eu tentei fazer uma ligação entre os dois e pra mim fez sentido os dois combinarem. Aham, Então aham. eu acho que na minha cabeça eu criei esse imaginário e ficou, saca? Funcionaria super bem, super bem. E outra, teríamos Nicolas Gaiola de verdade Funcionaria no lugar de um super bem. Nicolas Gaiola de borracha, né? É, fato. É porque a Mas e aí, gente... coisas boas a mais? O que, que você tem pra mandar pra gente aí de coisas boas a mais do filme? Além das participações. Christina Hodson, que é a roteirista, né? O trabalho dela foi muito bem feito. Eu queria muito. Isso não é uma coisa boa. Eu achei o filme Ah, mas pode divertido. falar. Não, mas assim, eu Pode achei falar. de coisa boa. Eu achei o filme muito divertido. Muito divertido mesmo. São 2 horas e meia e pra mim não foram cansativas. Não sei se vendo uma segunda vez poderia ser. Tem alguns filmes que você pode ver 2, 3 vezes que, independente do tempo, não vão ser cansativos, né? Esse eu não sei se uma segunda vez seria ou não. Mas eu achei. É, o Homem-Formiga Quantumania que eu assisti depois que entrou no Disney Plus foi mais difícil de terminar do que da primeira vez. Vamos falar disso não. Da primeira eu já me arrependi de ter visto. E o Mas eu pior é que resolvi eu assistir vi, de novo. Aí eu... no mesmo dia que eu vi o Homem-Formiga, eu em seguida fui ver o Shazam 2 na Fúria dos Deuses. Cara, eu Você juntei tava se a, sabatinando, né? eu jun- Autoflagelamento aí. juntei a maçaroca da sabatinagem, cara, e só fui. Mas Shazam enfim, 2 é triste. eu achei o filme muito divertido. Acho que serve pra realmente muitas idades. Tem a classificação indicativa de 13 anos. É difícil, de novo, entrar naquele contexto da dificuldade de condensar toda essa história e tudo mais, ainda mais para um público jovem, sem poder abusar muito das ideias e tudo mais, tem nudez ali parcial, então, enfim. Então eu achei uma excelente investida, uma ótima aventura, a ideia, o conceito do multiverso sendo bem usada, até, né, na medida do possível, foram coisas que eu gostei. É um filme que me divertiu. Eu realmente não saí de lá decepcionado, né? Poderia ter saído, mas também não saí surpreendido como eu gostaria. Então, Sim. sei lá, eu acho que o É, filme eu proporciona acho ótimos que momentos. é sensaçãozinha de água morna, né? É Nem isso. quente, nem frio. E foi Morna, muito das aguinha sensações que a gente morna. já teve antes, né? Oh, bastante, bastante. Eu digo assim, com os filmes da Ultimamente, DC. ultimamente. Não, e com os filmes de herói no geral. Ultimamente a gente tá tendo até da Marvel. Mas a, Principalmente a também, que a DC Marvel lança tá. mais. A DC tá a perigo, né? Há mais tempo. A Marvel tá aí, super Ah, não, sim. estabelecida. Mas eu tô falando dessa fase 4, a gente já tá acostumado com essa água morna já. Pois é. Você vai Pois é. tomar, você vai dar aquela golada na água, quando você vai ver aquela água morna, você. Exato, Água morna. exato. Não, no caso do É, filme do mas Flash, eu sim, ainda eu engoli concordo. a água. Eu ainda engoli a água, mas fiquei assim, Não, sim, tipo, quando sim. engole, você faz. Sabe? É isso. Tipo, batei minha sede, tá tranquilo, era água, é saudável. Mas, pô, tava quente, velho. Eu fiquei com essa mesma sensação que você. Tipo, a animação, por exemplo, do Não que eu não sou aquele fã que vai falar, nossa, deveria ter sido mais fiel. Não, não é isso. Mas a história base para esse filme, ela é tão foda. Então a minha expectativa, ela tava alta por gostar tanto do personagem, desse arco em si. E eu acho que a história do filme não fez jus à premissa. A premissa é excelente e eu acho que ele fica um pouco aquém do que ele poderia ser. Eu entendo o que você falou da roteirista e de todo o trabalho complicadíssimo que ela teve, porque também, além de diretor, o filme também teve troca de roteiristas. Então ela já pegou um roteiro que já era de outro. Então ela teve que concluir um trabalho que outro já tinha começado. Eu sei que isso é normal em Hollywood, mas é porque esse filme foi problemático. Então eu acho que é uma premissa muito boa, mas eu também saí com essa sensação de curtir o momento em que estive na sala de cinema, me diverti bastante. Saí um pouco mais grilado da sala de cinema, realmente por conta da cena pós-crédito, que realmente me aborreceu. Não vou deixar de falar isso. Me aborreceu. Ser a última cena
após ter visto o filme, ver aquela cena realmente me deixou puto. Foi uma ligação fraquíssima que quiseram fazer com Aquaman. Poderiam ter colocado ela no final do filme e ter colocado a participação do George Clooney, por exemplo, como pós-crédito. Teria sido um encerramento lá em cima. Por mais que o filme do George Clooney do Batman é ruim, mas a aparição dele é legal, porque por mais que o filme é ruim, ele tem aquele valorzinho no nosso coração da nostalgia, pra nós que é mais velhaço aí, tem aquela nostalgia e tal, do bate-cartão de crédito e tudo mais, e ver o cara retornar o papel, logo ele, que pede desculpa em todas as entrevistas que ele vai, que ele dá, ele pede desculpa por ter feito o Batman, e agora ele resolveu aceitar o convite de voltar a ser o Batman, nem que seja por 10, 15 segundos. É especial, querendo ou não, a participação. Do mesmo jeito que foi especial o boneco do Nicolas Cage tá lá também. Christopher Reeve, a Supergirl dos anos 80, que eu esqueci o nome da atriz agora. Foi especial isso tudo. Então aquela cena pós-crédito pra mim é quase uma ofensa. Depois de ter tido tantos momentos legais, tantos segundos, participações de segundos legais no filme, ter uma pós-crédito daquela me deixa. Cara, eu vou te falar um negócio. Vou te falar duas Sai coisas. Com gostinho agridoce. Sai com o gostinho agridoce da sala de cinema. Sobre essas duas coisas que você falou, o lance da Christina Hodson, a roteirista, a gente fica sem saber até que ponto o roteiro é dela e até que ponto ela teve que reescrever e até que ponto ela pôde reescrever o que ela talvez quisesse. São 3 coisas. E até que ponto a montagem tirou o que ela escreveu também. Também acrescenta são 4 pontos. Então, realmente, é um ponto alto o roteiro, porque, putz, pra ficar relativamente bom, né, com todos esses... Minimamente coeso. Minimamente coeso, exatamente. Mas, e a outra coisa é sobre a cena pós-crédito do Aquaman. Cara, eu tava pensando num negócio que eu não sei se você vai concordar comigo. Pensei nisso exatamente agora. Nesse universo em que o Barry foi parar, é o universo onde o George Clooney tá, então pode ser, até porque ele estava realmente explicando isso antes de cair na poça, estava perguntando porque recebeu essa explicação antes de cair na poça d'água. Será que ele não tá falando, será que não são 2 Aquamans diferentes? Porque assim, será que o Aquaman que a gente vai ver agora é o do mundo, do universo que o Barry deixou, e o Aquaman tá lá com ele tava explicando pra ele, não, quer dizer que no outro mundo eu sou não sei o que lá, é o Barry, pois é. Será que aquele cara já não é outro Aquaman e deveria estar significando que Jason Momoa continuaria nesse universo com James Gunn? Vai depender do período que vai se passar o Aquaman 2, né? Se ele vai se passar antes, se ele vai se passar depois, se ele vai se passar durante os acontecimentos de Flash. Tudo vai depender em que momento da linha do tempo ali do DCU, que vai virar... Não, do DCEU, que é esse que tá acabando agora, o DCEU. Vai depender de que momento da linha do tempo ali que vai se passar o Aquaman 2. Mas essa cena acabou de se tornar bem mais interessante, se você for, né? Se tiver algum pingo de razoabilidade do que eu tô falando também. Porque quando o Arthur lá, o Aquaman, pergunta, eu era não sei o que, e ele tá falando do outro Aquaman, faz sentido isso que você falou, porque no universo em que o Barry foi lá do Michael Keaton, não tinha Aquaman. Não tinha. Então ele realmente estava falando do outro Aquaman da Liga da Justiça. Porque nada indica que ele saiu do universo onde estava o George Clooney, ele ficou ali. Na teoria, ele ficou ali, nada indica. Não, porque ele jamais conseguiria voltar, porque jamais teria como ele voltar pra linha comum. Não teria como. Pelo menos não nesse momento, então, não inventariam nada desse tipo, mas... Então, vamos supor que, vamos partir do princípio que esse Arthur Curry que ele encontrou é do mesmo universo do George Clooney. Mas a gente vê também que é um universo, assim, muito parecido, com pequenas diferenças, né? Sim. Tipo, ele estudou com a Iris West, ela ainda é afim dele, ou tinha o julgamento do pai dele, o negócio do molho de tomate, não sei o que. Então, muita coisa parecida. Algumas pequenas diferenças. É similar ao que acontece no Flashpoint das séries da CW, que o Flash, quando ele volta ao normal, a filha do John Deagle, lá, que é o parceiro do Arrow, lá do arqueiro, era um menino, virou uma menina. Foi, digamos, a anomalia que teve foi que, em vez de ser menino, era uma menina. Já pensando em outra coisa, posso estar começando a falar besteira de repente, mas aí vamos lá, brainstorm. A não ser que ele, nesse retorno, ele tenha andado no tempo e não alterado, não mudado de universo. Porque são duas coisas, né?
Uma coisa é Sim. tempo linear, É espaço-tempo, né? e em qual universo que ele está. Quando ele trocou a lata Ou eu vou de te- lugar, dá a impressão de que ele, na verdade, está mudando os acontecimentos daquela mesma linha temporal. Sim, pode ser. É o próprio Hulk explica isso, né, no Vingadores. Sim, De um não, grande acontecimento, de um pequeno acontecimento, tipo, eles pegam a joia do infinito, voltam e devolvem. o Bruce Wayne Então, um explica. pequeno é, mas o Bruce Wayne explica de uma maneira interessante, cara. Eu curti a maneira que ele explicou utilizando o macarrão. Sim, sim, foi legal. Você coloca os dois fios de macarrão lá, aí depois ele fala, depois que você mexe, vira isso. Aí ele joga o tanto de macarrão, assim. Aham. Cara, é uma explicação que o Nolan deve ter se mordido, porque Interestelar pareceu idiota a explicação de Interestelar e algumas coisas, perto dessa utilizando espaguete. Essa é foda também, né? Pegar um filme sério, tipo Interstellar, o cara meter um macarrão pra explicar, não sei se ia ser bom. Mas assim, Maurício, o cara pega um papel e perfura um papel com a caneta, irmão, pra explicar. Você tá falando o quê? é, é, é verdade. Não... Acabaram meus argumentos, ponto. Mas é isso, cara. Eu acho que. Mas então, resumidamente, Ah, resumidamente, o saldo, eu não sou de dar nota, eu não vou pedir nota pra você, porque eu acho que eu nunca dei nota nesse canal e nem pretendo começar agora. eu não Mas o saberia. saldo pra você, positivo? Positivo, positivo. Super positivo. Eu acho que o filme tem muitos problemas, é muita coisa para levar em consideração. Então, tendo tudo isso em mãos e o momento que é muito específico, esse filme era necessário e foi muito divertido. Não vejo nada do que o Tom Cruise falou, nada do que o Stephen King, nada. Mas é um bom filme, divertido, curti. Nada muito diferente do que a gente já anda vendo, né? É, Com a ressalva, pinçando e tirando desse balaio o Guardiões da Galáxia, que tá acima dos últimos aí que a gente muito viu. acima. Desesperadamente acima. Maurício, eu acho que temos um bom bate-papo de aluguel sobre The Flash. Você acha que tem alguma coisa que você deixou de falar, que gostaria de falar pra gente puxar o encerramento? Cara, eu acho que não, mas de qualquer forma, já aproveitando para fazer aquele jabazinho gostoso, Já maroto. aproveita, eu já ia falar, já ia te abrir pra falar, fazer o jabá, já aproveita e já faz o jabá, É, então. se eu esquecer alguma coisa, tomara que eu lembre ao ponto de colocar no vídeo que eu vou gravar pro canal. Então, assim, certamente vai ser uma crítica extremamente mais reduzida, né? Tenho tentado falar menos, porque eu falo que nem um desgraçado. Então, aqui está o Falamos. suprassumo da conversa. Mas, caso vocês queiram, de qualquer forma, vai ter alguma coisa diferente lá que eu vou falar no vídeo lá do canal. Dá um pulinho lá, NetSpot Oficial, no YouTube, NetSpot Oficial em todas as outras redes sociais, Twitter, Instagram, e é basicamente isso. Então, eu espero lembrar até a hora de gravar. Prestigiem esse retorno desse garoto aí, vale muito a pena, gente. E Maurício, mais uma vez, cara, muito obrigado aí por topar passar de horas aí comigo conversando sobre um filme. Eu gosto muito, as nossas ideias geralmente não batem tanto com os filmes, eu tenho percebido isso. Que é Mas de bom. alguma maneira, eu acho que é isso que enriquece o papo. Eu acho que é por isso que flui tão legal o papo. Você Sim, pega cara. coisas que eu não pego, entende, interpreta coisas que eu interpreto diferente e assim a gente faz aí um vídeo que de certa Cara, forma eu espero que esteja sendo produtivo ou divertido como entretenimento pra quem tá assistindo. e outra coisa, cara, até a discordância, a forma como a gente lida com o discórdia, a gente não tem que concordar em tudo, né? Ninguém na vida real tem que concordar com Fato. tudo, mas a forma como a gente lida com as discordâncias é que é o que importa. A gente não vai se ofender, nem vai não vai ofender o outro e não vai se ofender porque a gente discorda em determinados momentos. Não tem essa. Sim, sim. O que vale é o papo, as Fato. ideias, enfim. E pra você que fica com essa briga boba, besta de ficar se hateando em internet afora, se é Marvel ou DC, para com isso, irmão. Cresce. E é com esse ensinamento que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou por aqui, é novo e tal, se inscreve no canal. Pô, não custa nada, é de graça, é rapidinho, só um clique. Deixa seu like também, que ajuda demais na entrega. Conheça o trabalho do Maurício. O link vai estar na descrição aí pra você conhecer Nerdspot Oficial. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Maurício. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.